Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana, sou médica da Estratégia da Saúde da Família aqui de Indiara há aproximadamente um ano. A maioria de vocês já me conhece, né? Eu trabalho no PSF1. Eu fiquei muito feliz com o convite para participar desse evento, só que infelizmente eu não pude estar aí pessoalmente, por isso o vídeo. A ideia hoje é compartilhar com vocês a minha experiência no processo de medicalização e desmedicalização no âmbito da atenção primária. Gente, eu não vou mentir, quando eu comecei a trabalhar aqui em Indiara eu me assustei com a quantidade de pacientes que faziam uso de medicamentos controlados, especialmente assim os opioides, né, e os diazepínicos, os clonazepam, diazepam. E mais assustada ainda eu fiquei com a facilidade com que os pacientes tinham ao acesso a essas receitas, né? O paciente simplesmente chegava, solicitava e era automaticamente atendido. Pacientes que assim não tinham critério às vezes de usar aquela medicação. Às vezes a gente olhava no prontuário, não tinha uma história pregressa, ou aquele paciente não era da nossa área. De prontuários às vezes assim incompletos, a prontuários às vezes que não tinham especificação de quando foi prescrito aquele remédio, não tinha justificativa clínica, né? Enfim. Então, quando a gente está no âmbito primário da saúde, a gente tem que ter em mente uma situação de que nós temos o poder nas mãos, a gente tem a possibilidade de entender melhor o âmbito de vida daquele paciente, entender o nicho, a família mesmo ali em volta que esse paciente vive, entender mesmo as condições que envolvem aquele paciente. Então isso é uma possibilidade que a gente tem na atenção primária e a gente tem que aproveitar disso para desenvolver o principal papel de saúde primária, que é, lógico, a promoção da saúde, fundamental, mas especialmente a prevenção de danos. Nós estamos ali na frente da saúde primária para prevenir danos. E dentre esses danos, claro que está aí o uso indiscriminado de medicação, efeitos adversos, efeitos colaterais, intoxicação medicamentosa, dependência química de alguns medicamentos. Então, nós temos que entender que medicamentos são drogas. E as drogas, elas são drogas que vendem em drogaria, e drogas, elas têm, os medicamentos, eles têm um efeito como se fosse uma faca de dois gumes. Ele melhora para um lado, tem um efeito benéfico, mas ele tem efeitos adversos, ele tem efeitos colaterais e ele tem efeitos maléficos. E o paciente que usa determinada droga, ele tem que ter essa consciência. E os responsáveis por orientar o paciente somos nós, que estamos ali na frente da batalha, vamos dizer assim, no PSF. Cabe a nós orientá-los. Então, quando a gente percebeu essa situação, eu cheguei e sentei com a Kelly, e aí nós fomos conversar. E eu mostrei minha aflição, minha dificuldade, sim, em fazer essas trocas de receita, sem conhecer o histórico daquele paciente, sem entender quem prescreveu, né? Daí nós tomamos uma medida, né, não muito popular entre os pacientes, e às vezes que foi encarada até com certa dificuldade pelos próprios colegas de trabalho mesmo, né? Porque gera certo transtorno. O paciente que antes tinha a possibilidade de chegar sem marcar uma consulta e simplesmente falar, quero que troque essa receita. Ou então, vim entregar a receita para o meu vizinho, quero que troque. Então, assim, quando houve um não, gera um desconforto ali naquele primeiro momento. Sai falando, aquela doutora chata, não quis trocar minha receita, eu tomo esse remédio a vida inteira, ela quer que eu morra. Então, a gente escuta vários tipos de coisas nesse sentido. E é fundamental o apoio da equipe. Porque a equipe que às vezes vai fazer essa abordagem inicial ao paciente e vai justificar o porquê que eu quero uma consulta para troca de receita. Quando eu tive a possibilidade de conversar com esses pacientes, eu percebi que tinha um perfil de pacientes que usavam esses remédios. Normalmente, a maioria das vezes eram mulheres entre os seus 30 a 45 anos, e que não tinham indicação médica mesmo, clínica, para usar esses remédios. Ou usavam porque um vizinho disse que era bom e elas começaram a usar, ou usavam porque tinham problemas em casa, por exemplo, filho usuário de droga, ou separou recentemente do marido, ou algum ente querido da família faleceu e a pessoa não está sabendo lidar com a situação. Quer dizer,
São todas situações que não têm uma indicação clínica para fazer uso desses medicamentos. E a pessoa acabava usando a medicação sem ter o real benefício dela. Muitas vezes também, doutora, eu tenho dificuldade para dormir, às vezes um distúrbio de sono leve era tratado com tarja preta, vamos dizer assim. Então, esse processo de conversar com o paciente, entender a realidade dele, já me gerou outra surpresa, né? Porque dentre esses pacientes, a maioria, eles não tinham indicação de estar usando essas drogas. Daí é persuadir esse paciente que já usa às vezes há alguns anos, na maioria 5 anos já de diazepam, 3 anos de diazepam, persuadi-los a não usar a droga é complicado, porque você vai explicar para o paciente que o metabolismo do remédio é hepático, que tem infiltração renal, que aquele medicamento às vezes vai ajudar momentaneamente, e o paciente vai ter o seu problema inicial solucionado, que às vezes é uma insônia, vai passar a dormir mesmo, só que aí você tem que alertar o paciente. Fulano, quando você toma esse remédio, no outro dia seu dia rende, você não se sente pesado, mais sonolento. Alguns pacientes, assim, quando é homem, você não sente que teve uma alteração na libido, não. Aí o paciente, doutora, realmente, depois que eu comecei a tomar o diazepam, eu tô tendo, às vezes, disfunção erétil, eu tô tendo desempenho durante o dia pior, não tô conseguindo realizar minhas atividades como antes, porque eu fico sonolento. Então, o paciente mesmo vai entendendo que a droga tem alguns efeitos colaterais indesejáveis. Então, a partir do momento que ele entende que aquela droga não é a melhor opção para ele, e que às vezes ele precisa de lançar a mão de outras alternativas, ele mesmo vai falar, doutora, então troca esse remédio para mim, doutora, eu não quero mais tomar isso, como é que faz para não tomar? Eu percebi que os pacientes, depois que eram bem orientados, eles também acataram essa ideia. Lógico, gente, não é unânime. Muitos pacientes saem xingando, dizendo que iam procurar outro médico, porque é o remédio da vida deles, que sem o diazepam eles não vivem, que já tentou parar de tomar o diazepam 2, 3 dias e quase morre, porque não toma o diazepam, dá boca seca, não dorme. Então, assim, gente, a gente tem que ter paciência, tem que orientar da melhor forma possível o paciente para ele ter a consciência. Então, assim, quando o paciente foi orientado e às vezes acatou, às vezes a uma terapia opcional, vamos dizer assim, foi oferecida a possibilidade de fazer uma terapia com psicólogo. Outro problema, o paciente virava para mim e falava assim, doutora, deixa eu te falar uma coisa, eu posso até parar de tomar o diazepam, mas eu não vou tratar com psicólogo, eu não sou doido. Eu não sou doido. Você tá pensando que eu sou doido? Eu não sou doido. Então, gente, a gente tem que desmitificar algumas coisas. Porque tem muitas doenças que, na verdade, elas são somatizadas. O paciente, ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, ou ele é um hipertenso controlado, que participa lá direitinho do hiperdia, que faz tudo direitinho, só que ele é um paciente poliqueixoso, que tem múltiplas dores, que não tem remédio no mundo que conserta, porque na verdade, porque esse paciente tem uma somatização, e às vezes o remédio dele não é sedar, não é dar um tarja preta, o remédio dele é fazer uma terapia, um acompanhamento multiprofissional, e o paciente ele tem que estar ciente disso, de que existem outras alternativas para ele. Então, assim, cabe a nós que estamos na saúde da família fazer esse tipo de orientação, né? Outra coisa, gente, o paciente, ele tem que ter noção da importância da saúde mental. Muitas vezes a gente vê o paciente que é lá rigoroso com o hiperdia, vai lá, fura o dedinho para ver se a glicemia está dentro do parâmetro normal, tem os exames laboratoriais em dia, só que é um paciente que negligencia a sua saúde mental. Cabe a nós, então, a equipe da saúde da família, todos juntos, porque eu digo assim, às vezes meu momento com o paciente é muito restrito, é muito pouco. Às vezes eu vou passar ali com o paciente os 20 minutos da consulta e um retorno daqui a alguns dias. E não vou ter um certo, assim, vínculo tão grande, por exemplo, quantas ACS tem. Então, elas que têm, assim, mais facilidade, às vezes, em disseminar ideias, em ensinamentos mesmo para os pacientes.
Então, gente, tem que conversar com o paciente, que às vezes a pessoa, ela não tem só o problema orgânico, vamos dizer assim, que às vezes tem muitas patologias, assim, emocionais, mentais mesmo, que podem estar contribuindo para dores generalizadas, para insônia, e que tem, às vezes, terapêuticas que não são mesmo medicamentosas. Às vezes até uma prática de atividade física. Isso tudo tem que ser orientado. Na dúvida, gente, é sempre bom procurar o médico para ter uma orientação mais adequada, né? E assim, que eu frisei mais aqui, foi a minha angústia inicial, né? Que foi com relação aos usos dos opioides e dos diazepínicos. Só que qualquer medicamento, gente, até dipirona e paracetamol, eles intoxicam. Não é assim, tô com dorzinha, vou beber aqui umas 50 gotinhas de dipirona, como eu já vi muito acontecer. Bebe 50 gotinhas de dipirona. Gente, remédio tem que ter prescrição médica, tem que ter orientação. Então, qualquer remédio, ele pode intoxicar, ele pode ter efeitos colaterais. Eu sei que aqui, às vezes, nosso momento é curto, mas o que vale mesmo é a gente ter essa noção de entender que o nosso papel na saúde da família, ele é isso, de prevenir danos, de orientar as pessoas em relação, às vezes, a essas dificuldades mínimas, que às vezes para elas são problemas graves e elas buscam ajuda, às vezes, de forma inapropriada. Então, nós que estamos na frente de batalha, que temos que fazer uma orientação correta para essas pessoas, explicar sempre que não deve ser usados medicamentos de forma aleatória e sem prescrição. Tá bom? Qualquer medicamento, tá bom? Gente, foi um prazer. Espero que, assim, o que eu falei aqui sirva para, pelo menos, a gente começar a pensar um pouquinho da nossa importância, né? No âmbito de saúde mesmo. Entender saúde como uma entidade que engloba vários âmbitos, e dentre eles a saúde mental, que muitas vezes ela é taxada com, assim, um estigma mesmo, né, que saúde mental é só para doido, e a gente tem que desmitificar isso, né, é nosso papel também. Então, muito obrigada, espero ter contribuído, viu? Tchau, gente, até mais!